Desde que Max Verstappen conquistou seu primeiro título mundial em 2021, a Fórmula 1 entrou em uma nova era. Uma era de dominação, velocidade e, acima de tudo, de uma hegemonia quase inquestionável da Red Bull Racing. Mas como toda grande dinastia na história da F1, até mesmo os impérios mais poderosos são ameaçados por forças externas, ou, em alguns casos, internas. E em 2025, essa ameaça tem um nome: Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 Team. E mais do que isso, tem um rosto: o de Max Verstappen. Sim, o rumor que parecia absurdo há apenas um ano se tornou uma possibilidade real. Max Verstappen pode deixar a Red Bull e vestir prata em 2026. O mundo da Fórmula 1 está em suspense, dividido entre ceticismo e euforia, enquanto os bastidores fervem com negociações, promessas e uma dança das cadeiras que pode redefinir o futuro da categoria. Mas como chegamos até aqui? E por que o maior piloto da atualidade cogitaria abandonar o time que o levou ao topo? Para entender esse cenário, precisamos voltar ao início de 2024. A Red Bull dominava a F1 com mão de ferro, e Verstappen parecia inalcançável. Mas os primeiros sinais de rachadura começaram a aparecer fora das pistas. A tensão interna entre Christian Horner, chefe da equipe, e membros da alta cúpula da Red Bull, como Helmut Marko, começou a vazar para a imprensa. Acusações, disputas de poder e uma evidente falta de coesão dentro do time ameaçavam a estabilidade de uma equipe que, até então, parecia inabalável. O próprio Verstappen começou a demonstrar sinais de desconforto, mesmo que de forma sutil. Entrevistas evasivas, respostas curtas e ausência daquele brilho no olhar que sempre o acompanhava deixaram os fãs em alerta. Mas a verdadeira virada começou com uma visita inesperada aos boxes da Mercedes durante o GP de Mônaco de 2024. Na época, foi tratado como uma simples curiosidade. Mas hoje, sabemos que foi o primeiro contato real entre Toto Wolff e Max Verstappen. O chefe da Mercedes, sempre astuto e estrategista, via no piloto holandês não apenas um substituto para Lewis Hamilton, mas a peça-chave para recuperar o domínio perdido desde 2021. E Verstappen, por sua vez, enxergava na Mercedes a organização estável, profissional e ambiciosa que ele sentia estar perdendo na Red Bull. O contrato de Verstappen com a Red Bull vai até 2028, é verdade. Mas há cláusulas. E essas cláusulas, segundo fontes confiáveis, permitem que ele deixe a equipe em caso de mudanças estruturais, especialmente envolvendo figura-chave como Helmut Marko. Quando surgiram rumores de que Marko poderia ser afastado, o mundo da F1 passou a prestar ainda mais atenção à situação. Porque se Marko saísse, e ele saiu, em março de 2025, Verstappen teria liberdade contratual para negociar com outros times. Foi aí que a Mercedes entrou em ação com tudo. Toto Wolff ofereceu não apenas um contrato milionário, mas também a promessa de colocar Verstappen no centro de um novo projeto técnico para 2026, quando entra em vigor o novo regulamento de motores. Com o retorno da Honda à Fórmula 1 como fornecedora da Aston Martin, a Red Bull passará a desenvolver seus próprios motores de forma independente, em parceria com a Ford. E esse é outro ponto delicado. Max nunca escondeu sua preferência por motores estabelecidos e confiáveis. O projeto da Red Bull Powertrains é ambicioso, mas arriscado. Já a Mercedes promete um motor híbrido de nova geração, com base sólida em décadas de excelência. A combinação entre um carro competitivo, uma equipe sólida e um projeto centrado em Verstappen parece cada vez mais sedutora para o piloto. E ele sabe que o tempo é essencial. A Fórmula 1 é imprevisível. Hoje ele domina, mas em 2026 tudo pode mudar. E Max quer continuar vencendo. Não por 1 ou 2 anos, mas por uma década. Os bastidores mostram que a negociação está mais avançada do que se imagina. Embora nenhuma assinatura tenha sido feita, pelo menos até agora, fontes próximas à Mercedes confirmam que as conversas são frequentes e intensas. E o próprio Toto Wolff não tem feito questão de esconder seu interesse. Em entrevistas recentes, o austríaco deixou claro que as portas estão abertas para os melhores pilotos do grid e que a Mercedes quer voltar a ser campeão o quanto antes. A grande questão, no entanto, é o impacto dessa possível mudança. O que significaria para a Fórmula 1 ver Max Verstappen na Mercedes? O que seria da Red Bull sem seu maior astro? Primeiro, é preciso entender que Verstappen não é apenas o piloto mais rápido da atualidade. Ele é uma marca. Uma figura midiática. Uma máquina de gerar audiência, patrocínios e engajamento. Sua saída da Red Bull representaria uma perda monumental, não apenas esportiva, mas também comercial. A equipe teria que se reinventar do zero.
E embora nomes como Lando Norris, Yuki Tsunoda ou até mesmo Liam Lawson sejam citados como possíveis substitutos, nenhum deles tem o mesmo peso, o mesmo talento ou o mesmo magnetismo de Verstappen. Para a Mercedes, por outro lado, seria o renascimento de uma lenda. Desde a saída de Hamilton para a Ferrari em 2025, a equipe alemã tem buscado uma nova identidade. George Russell é talentoso, mas ainda não conseguiu se firmar como líder. Verstappen chegaria para ocupar esse papel com autoridade. E, com ele, viria também um impulso técnico e estratégico. Engenheiros, patrocinadores e talentos do paddock seguiriam Max, fortalecendo ainda mais a estrutura da Mercedes. A Fórmula 1 de 2026 pode, portanto, marcar o início de uma nova dinastia. Ou a colisão de titãs. Porque uma coisa é certa, se Verstappen for para a Mercedes, a rivalidade com a Red Bull atingirá níveis históricos. Seria o retorno dos grandes embates que marcaram épocas anteriores, como Senna x Prost, Schumacher x Hakkinen, Hamilton x Vettel. Mas agora, com uma nova configuração, com Verstappen como símbolo de uma transição geracional e estratégica. E não podemos esquecer o fator político. A ida de Verstappen para a Mercedes também mexeria com a estrutura da FIA e da FOM. A Red Bull perderia sua força de influência nos bastidores, enquanto a Mercedes, com Max como rosto da equipe, ganharia ainda mais poder. Isso poderia afetar decisões sobre regras, regulamentos e até mesmo negociações comerciais. A Fórmula 1 não é apenas uma corrida de carros. É uma guerra de narrativas, de interesses e de estratégias. E Verstappen pode se tornar o catalisador de uma verdadeira revolução. Mas, por enquanto, tudo ainda é especulação. Max não confirmou nada. A Red Bull garante que ele está feliz na equipe. Mas os gestos falam mais alto do que as palavras. E os gestos de Verstappen, suas conversas com Toto Wolff, sua frieza nas entrevistas, sua ausência em eventos internos da Red Bull, indicam que algo está prestes a mudar. O que nos resta agora é esperar. O mercado de pilotos está em ebulição. Os bastidores fervem como nunca. E 2026 pode ser o ano em que veremos Max Verstappen vestido de prata, liderando a Mercedes rumo a uma nova era. Para os fãs, é uma mistura de expectativa, medo e excitação. Para a Red Bull, é um sinal de alerta. E para a Mercedes, talvez seja o início de um retorno triunfal. Uma coisa é certa, o destino da Fórmula 1 está prestes a mudar. E tudo gira em torno de um nome, Max Verstappen.